Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Salmos. Vamos trabalhar os Salmos 104, 103, 104 da versão hebraica, 103 da versão grego-latina. Vamos dividir em duas partes. Vamos trabalhar a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 18. É o nosso 119º encontro. Então é a primeira parte deste salmo. Este salmo é um hino de louvor que narra a grandeza de Deus, que vem manifestado pelo testemunho da natureza. Este salmo é uma cópia adaptada do hino egípcio ao deus Sol, Ra. Este salmo, então, conta a majestade de Deus manifestada no universo que ele próprio criou. O salmista olha, contempla o mundo, o que está acima de seus olhos, com admiração, diante da beleza e sabedoria evidenciada pela criação. Se admira tudo, tudo é motivo de admiração, tudo aquilo que o salmista contempla. O salmista convida a todos a admirar o Criador e louvá-lo, louvar a sabedoria e a glória que Javé revelou diariamente nos fenômenos naturais. Aqui temos o hino de louvor, numa versão poética do relato da criação, que encontramos no primeiro capítulo do livro do Gênesis e data do período do pós-exílio da Babilônia. Vamos fazer primeiro essa leitura, depois nós vamos dar continuidade através da explicação. Hino ao Senhor da vida. Bendiga Javé, ó minha alma. Javé, meu Deus, como és grande. Vestido de esplendor e majestade, envolto em luz como no manto, estendendo os céus como tenda, construindo tua morada sobre as águas, tomando as nuvens como teu carro, caminhando sobre as asas do vento. Tu fazes dos ventos os teus mensageiros e das chamas de fogo os teus ministros. Assentaste a terra sobre suas bases, imbalável para sempre e eternamente. Cobriste a terra com o manto do oceano, e as águas pousaram por cima das montanhas. Diante da tua ameaça, porém, elas fugiram, precipitaram-se ao fragor do teu trovão. Subiram pelos montes, desceram pelos vales, para o lugar que tinhas fixado para elas. Marcaste um limite que elas não podem transpor e não voltarão a cobrir a terra. Tu fazes brotar fontes de água pelos vales, e elas correm por entre as montanhas. Dão de beber a todas as feras do campo, e os asnos selvagens aí matam a sede. Junto a elas se abrigam as aves do céu, desferindo seu canto por entre a folhagem. De tuas altas moradas regas os montes, e a terra se sacia com a obra fecunda. Tu fazes brotar relva para o rebanho, e plantas úteis para o homem. Dos campos ele tira o pão, e o vinho que alegra seu coração,
o azeite que dá brilho a seu rosto e o alimento que lhe dá forças. As árvores de Javé se saciam, os cedros do Líbano que ele plantou. Aí se aninham os pássaros. No seu topo, as cegonhas têm sua casa. As altas montanhas são para as cabras, e os rochedos um refúgio para as ratazanas. Então, essa primeira parte que nós vamos refletir, deixando a segunda parte para o próximo encontro. Vamos então refletirmos juntos este salmo. Versículo 1. Bendiga a Javé, ó minha alma. Javé, meu Deus, como és grande, vestido de esplendor e majestade. O salmista instrui a sua alma a bendizer a Javé. Bendizer Javé com todas as forças e seus sentimentos. Javé, meu Deus. Javé Elohim. Como tu és grande. O salmista, que obediência à instrução, bendiz a Javé Elohim e demonstra que ele está próximo de Javé Deus, que ele teme Javé, tem um amor reverencioso. Então lhe suplica, reconhecendo assim a grandiosidade de Javé. Javé vestido de esplendor e majestade. Esplendor e majestade são as vestimentas da soberania de Javé Deus. Este esplendor faz lembrar a vestimenta real do Deus que está acima do mundo que ele criou. Versículo 2. Envolto em luz, como no manto, estendendo os céus como tenda. Javé está envolto em luz, como o ser humano reveste de uma veste. Javé veste de luz. Luz é o curso de iluminação do mundo, desde o dia da criação. Estendendo os céus como tenda, os céus. Existiam sete céus. O terceiro céu era revestido das comportas de água, que quando choviam abriam-se as comportas. Deus habitava no sétimo céu. Como uma cortina, o céu aqui, de forma poética, vem ilustrado como uma tenda que cobre toda a terra, aludindo assim à criação dos céus. Os céus são como uma lona estendida, uma lona de tenda de campanha, com salões superiores acima das águas celestes, e as águas superiores ficam sobre os altos salões do palácio. Versículo 3. Construindo tua morada sobre as águas, tomando as nuvens como teu carro, caminhando sobre as asas do vento. O Senhor Javé passeia pela órbita os espaços celestes. As nuvens servem-lhe de carro. Com sua mobilidade e ligeireza, transladam para toda parte o seu Senhor. As asas do vento. No singular, é a transformação do vento divino que pairava sobre o caos. Nós vemos aqui uma citação de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Versículo 4. Tu fazes dos ventos os teus mensageiros e das chamas de fogo os teus ministros. Isto é, tu fazes seus anjos ventos. Os anjos que servem diante de Deus, criados em forma de ventos. Os ventos que sopram no mundo saem como mensageiros de Deus. Das chamas de fogo, os teus ministros. Os ministros de Deus, os anjos, são feitos de fogo. Assim, os ventos, em todas as direções, são mensageiros e portadores dos mensageiros de Deus, que os controla e os envia.
Pode-se ver nos ministros ventos de fogo, como o Chiroco, vento leste quente, mas aqui se refere simplesmente aos seres angélicos, seus mensageiros. Versículo 5. Assentar-se a terra sobre suas bases, imbalável para sempre e eternamente. Deus, na criação, separa a terra firme do mar. A terra vem alicerçada, e, embora trema, um terremoto não sai do lugar. Versículo 6. Cobri-se a terra com o manto do oceano, e as águas pousaram por cima das montanhas. Como o Senhor se veste de luz, a terra veste de oceano. Alguns referem ao dilúvio, onde as montanhas estão submersas quando as águas pousaram por cima das montanhas. Mas aqui, provavelmente, se refere ao primeiro dia da criação, onde as águas cobriam as montanhas, pois no primeiro dia da criação, as águas cobriam as terras e as montanhas. Versículo 7. Diante da tua ameaça, porém, eles fugiram. Se precipitaram-se ao fragor do teu trovão. As águas fugiram do lugar onde cobriam a terra, porque Javé as ordenou. Javé levantou a voz e ordenou de separar o mar da terra. O trovão da voz de Javé, seu fragor, fez com que as águas fugissem. Podemos ver em Isaías esta expressão, o fragor do teu trovão. Isaías 50, capítulo 50, versículo 20. Gritou e o mar secou. Ou também 17, 13. Ele lhes lança um grito e fogem para longe. Versículo 8. Subiram pelos montes, desceram pelos vales, para o lugar que tinhas fixado para elas. Isso aqui trata da ordem do Senhor na criação que separa as águas da terra. As montanhas sobem e os vales descem. É Deus que coloca os montes bem aprumados. As águas, na grande pressa, se comportam de forma contrária à sua natureza, pois hoje a água chega ao mar descendo, mas no terceiro dia da criação, as águas também subiram as montanhas para encurtar o caminho para o mar. Versículo 9. Marcaste um limite que elas não podem transpor e não voltarão a cobrir a terra. Aqui está o fascínio do judeu, a fronteira entre a terra e o mar. As águas não mais cobrirão a terra de novo, não se voltará ao caos inicial. Versículo 10. Tu fazes brotar fontes de água pelos vales, e elas correm por entre as montanhas. A paisagem do salmista, isto é, o poeta, descreve a paisagem animada e dirigida pela água. Ele que brota de mananciais, corre entre as montanhas e flui entre os montes. O curso dos rios de água que vão para o mar é imagem da água que desce para o mar no terceiro dia da criação. Deus, assim, renova a criação contentemente todo dia. Aliás, Deus, assim, renova a criação constantemente todo dia. Versículo 11. Dão de beber a todas as feras do campo, e os asnos selvagens aí matam a sede. As águas dos vales e os rios saciam a sede dos animais, matando assim a sede dos animais. As águas atraem os animais selvagens. Versículo 12. Junto a elas, isto é, as águas, se abrigam as aves do céu, desferindo o seu canto por entre as folhagens.
Junto a essas águas dos vales e rios, se juntam as aves que se alegram com o canto, protegidos pelas folhagens. As árvores junto ao curso d'água são refúgio dos pássaros, que lá repousam e cantam. Versículo 13. De tuas altas moradas regas os montes, e a terra se sacia com a tua obra fecunda. No livro do Gênesis, capítulo 1, Deus ordena que as árvores produzam frutos. No terceiro dia, criou Deus as plantas de semente e as árvores frutíferas. Deus é aquele que sustenta a sua obra. Javé, das altas moradas de seu palácio celeste, dá de beber aos montes e faz com que da terra se produzam frutos destinados ao alimento. A terra vem beneficiada com o dom de Deus, esse dom que Deus dá por meio das águas em sua criação. Versículo 14. Tu fazes brotar relva para o rebanho e plantas úteis para o homem. Dos campos ele tira o pão. Deus é o agente de tudo que fez. Ele dá tudo de bom como dom. É ele que faz brotar a relva para o rebanho se alimentar. É ele que dá aos homens as plantas úteis, por exemplo, o trigo, de onde o ser humano tira o pão. Versículo 15. E o vinho que alegra seu coração, o azeite que dá brilho ao seu rosto e o alimento que lhe dá forças. Aqui o salmista descreve 3 produtos básicos. O ser humano vem beneficiado por Javé, pela uva, dando-lhes os vinhais, a oliveira, que lhes dá o azeite, e o alimento que o fortalece. Deus, por meio da terra, dá ao ser humano, então, forças, dá o vinho da alegria e o azeite. Tudo isso se tornou possível pelas águas dos vales, pelos rios e pelas chuvas, alegrando o coração do ser humano. O ser humano pode iluminar seu rosto com óleo, ungindo sua face. Versículo 16. As árvores de Javé se saciam, os cedros do Líbano que ele plantou. Javé plantou as árvores nas florestas, são as árvores corpulentas que o ser humano não plantou nem cultivou. Deus se ocupa delas, dando-lhes a chuva. O Líbano, com seus cedros, representa a região não habitada, de difícil acesso e cobiçada pelos seres humanos por causa da madeira. Versículo 17. Aí se aninham os pássaros, no seu topo, a cegonha tem sua casa. Nas árvores das florestas, em suas copas, nas alturas, se aninham os pássaros e a cegonha, porque ali a cegonha coloca seu ninho, a cegonha coloca seu ninho e ali habita. A cegonha habita, os ciprestes. Versículo 18. As altas montanhas são para as cabras e os refúgios e os rochedos. As altas montanhas são para as cabras e os rochedos um refúgio para as ratazanas. A morada das cabras está nas altas montanhas, e os rochedos servem de refúgio para os texugos. Aqui vem traduzido como ratazana. Refúgio de feras predadoras e caçadoras, que perseguem, as ratazanas e os texugos, ou os texugos. Essa é a leitura da primeira parte do Salmo que acabamos de escutar, Salmos 104 e 103. Trabalhamos o versículo 1 até o versículo 18. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.